Fique por dentro. Entrevista. E na entrevista de hoje nós vamos conversar com Guilherme Caran, ele que é coordenador de estratégias de conservação da Fundação Grupo Boticário e fala sobre a Conferência do Clima em Paris, a COP21. Bom dia, Guilherme Caran. Olá, bom dia, André. Bom dia a todos os ouvintes. Que bom, já está se acostumando aí com o fuso horário brasileiro? Já voltei há 3 dias, já deu para retomar as atividades, tranquilo. Tá certo. Então, lá na belíssima cidade de Paris, após aí os terríveis atentados que aconteceram no mês de novembro em Paris, aconteceu a Conferência do Clima. Como estava o clima do local, Guilherme Caran? Imagina que devia haver muita tensão, expectativa se haveria algum problema, algum atentado, algum outro tipo de manifestação. Como era este clima entre os participantes da COP21? Exato, tinha com certeza o aparato de segurança foi reforçado, já fui em algumas outras COPs, mas essa foi a que teve a segurança mais reforçada. Então havia muita revista, ninguém podia deixar malas ou objetos parados em lugares sem devido cuidado, que a polícia já chegava para ver se era um objeto com possível explosivo, por exemplo, e a entrada nas salas oficiais também era muito controlada, coisa que nos anos anteriores não era assim. Mas dentro do espaço das Nações Unidas a sensação era de segurança, porque o aparato da ONU é super forte, né, e a segurança era garantida, até porque na primeira semana teve a participação de 150 chefes de Estado, né, 150 presidentes, então a segurança lá dentro era muito grande. Na cidade de Paris, fora do espaço das Nações Unidas, para qualquer lugar público que tenha centro comercial, shopping center ou algum restaurante com uma aglomeração maior de pessoas, todo mundo era revistado na entrada e tinha que abrir suas malas para mostrar o que estava trazendo. Então, havia uma sensação de que havia um temor na cidade, mas assim, nada que de forma alguma tenha modificado a agenda da reunião ou tenha atrapalhado a reunião. A gente conseguiu fazer tudo o que tinha que fazer da melhor forma possível. Pois é, nós que acompanhamos um pouco mais há algum tempo as COPs, as conferências para o clima anuais da ONU, a gente percebe que sempre há uma certa tensão em relação às manifestações, principalmente de ativistas pró-clima, contra as mudanças climáticas, ativistas de ONGs, por exemplo, do Greenpeace, da WWF, mas dessa vez havia algo meio sui generis, que também havia esse temor aí com os radicais religiosos islâmicos, as questões da imigração. Isso entrou um pouco na pauta de discussões climáticas, porque também há a questão dos refugiados climáticos em alguns lugares, pessoas que têm se mudado por causa das mudanças climáticas que têm ocorrido ao redor do globo, principalmente alguns países na África, os problemas com algumas ilhas do Pacífico e do Oceano Índico. Houve alguma discussão e alguma preocupação global lá na COP21? Houve sim. Em relação a essas manifestações, que sempre acontecem, manifestações de rua, né, que sempre acontecem durante os períodos da COP, elas foram canceladas. Então não houve nenhuma grande manifestação de rua porque a segurança não liberou e desmobilizou a manifestação. E seria a maior de todas. Né? Até pelo temor com relação ao extremismo religioso. Exato, essa foi a razão. Agora, em relação a essa discussão de refugiados climáticos, ou povos mais vulneráveis, que você muito bem colocou, ela aconteceu sim, e isso aparece no Acordo de Mudanças Climáticas, que as populações mais vulneráveis, né, que são esses países ou cidades que estão sofrendo já de uma forma mais severa a manifestação de eventos climáticos extremos, que tem uma responsabilidade maior dos países desenvolvidos, né, que são os países que historicamente emitiram mais gases de efeito estufa, então são aqueles que contribuíram mais para as mudanças climáticas. Ficou definido no acordo que esses países desenvolvidos eles têm uma responsabilidade histórica por conta das suas emissões, então eles vão aportar 100 bilhões de dólares por ano no fundo climático. Até 2025 eles vão colocar essa quantia anualmente nesse fundo, que vai ser revertido para países em desenvolvimento que estão sob risco de eventos climáticos extremos, para que eles possam se adaptar a sua sociedade, adaptar sua economia, seus modos produtivos a um novo panorama climático global que já está se formando, né? E é interessante porque já existem alguns artigos científicos, inclusive, colocando que todo esse problema na Síria, né, os refugiados
essa movimentação em massa que houve de populações rurais da Síria para os grandes centros urbanos, que foi um dos problemas aí que originou, que tem a ver com a crescente do Estado Islâmico, tem uma causa climática também, porque eles estão passando por uma seca, como eles nunca passaram, uma seca contínua aí de diversos anos, que eles nunca tinham passado na história recente. Isso fez com que as populações rurais se deslocassem para os grandes centros urbanos, e aí a violência urbana e a militância do Estado Islâmico foi facilitada por conta desse caos social que a mudança climática trouxe para os grandes centros urbanos. Mas é consenso de que a investida do Estado Islâmico tem também a ver com essa questão climática? Porque há muita controvérsia também nesse sentido. Sim. Na verdade, isso não é pauta de discussão da ONU. Isso foram publicações que saíram mais ou menos no mesmo período, mas publicações científicas que saíram fora do âmbito das Nações Unidas. E alguns cientistas acreditam que não que o Estado Islâmico tenha uma origem, uma razão climática, mas que o caos na Síria, todo esse problema social, político e essa perda do Estado sírio, né, nessa capacidade de gestão adequada do seu povo e do seu território, tem uma questão climática por trás disso, de uma seca muito severa que o país não está dando conta de controlar e dar condições básicas para os seus habitantes, e por conta disso, qualquer manifestação aí contrária ao Estado de Direito, o Estado normal de um país, fica muito mais fácil de triunfar. Então eles acham que o Estado Islâmico pode ter se aproveitado desse momento frágil que as condições climáticas estão impondo. Bom, agora vamos falar sobre o acordo da COP21, que eu ouvi comentários de que ele foi histórico, mas também ouvi críticas de que ele foi insuficiente. O primeiro, uma impressão um pouco mais objetiva daquilo que foi acordado e o que isso tem a ver com o Brasil. Qual que vai ser o papel do Brasil neste acordo? Você acha que ele vai surtir efeito? Qual que vai ser os efeitos daqui para frente, as consequências para o nosso país e, de repente, para a economia neste novo acordo que foi lançado? Bom, eu acho que a gente pode dizer que o acordo foi um sucesso, sim, até porque ele já deveria ter saído lá em 2009, na COP15 em Copenhague. Naquele momento, os países não conseguiram chegar num consenso e foi frustrante, então não saiu nenhum acordo climático. Então a gente tinha uma lacuna de alguns anos sem acordo climático algum, então os países não tinham metas e não tinham responsabilidade alguma para cuidar desse assunto tão importante, né, que são as mudanças climáticas. E o que você acha que fez com que o pessoal fizesse o acordo agora? Bom, foi uma articulação que houve desde 2009, as reuniões anuais da ONU foram preparatórias, os países foram entrando, a discussão para o novo acordo não aconteceu ali só em Paris, ela já vinha de alguns anos, então já existia um esboço do texto que foi assinado ali, muita articulação política da ONU e da diplomacia de cada país que faz parte das Nações Unidas, para que a gente chegasse agora em 2015 com o acordo assinado. Mas também muita pressão popular, muita pressão da sociedade civil, e inclusive do setor econômico, porque a certeza de que a gente está vivendo momentos ruins em relação à evidência de mudanças climáticas extremas, ela é cada vez maior, é cada vez mais evidente, então com certeza houve também uma pressão popular para que isso saísse 6 anos depois do que deveria ter saído, né? E o grande objetivo que todos os países assinaram ali, a grande meta desse acordo que foi assinado pelos países aí que fazem parte da ONU, foi a de que os países se comprometem a aumentar no máximo 2 graus, na verdade eles usaram um termo que eles querem ficar bem abaixo dos 2 graus, então 2 graus Celsius seria o máximo que a temperatura do planeta Terra aumentaria até 2100, em comparação com os valores que a gente tinha lá antes da Revolução Industrial. Então lá em 1880 a gente tinha uma temperatura média aferida e a gente agora, todos os países se comprometem a aumentar no máximo 2 graus, fazendo esforços aí para que fique abaixo disso e tentando chegar no 1,5 apenas, até 2100, o fim desse século. Então, parece pouco, né, um aumento de temperatura de 1,5 ou de 2 graus, parece insignificante, mas quando a gente pensa que isso é um valor médio global, e quando a gente pensa que a alteração de meio grau ou de 1 grau num sistema climático complexo como é o do planeta Terra, ele muda muito e causa alterações severas em regime de chuva, regimes de seca. Então isso é um número significativo e é em cima disso que os países agora vão criar condições nacionais para que cada um faça a sua contribuição para que esses 2 graus não sejam ultrapassados, né, esses 2 graus de aumento.
E a disposição brasileira, como que você sentiu essa? Você que fazia parte de uma delegação brasileira, como você sentiu a disposição do Brasil? Porque há muita pressão, principalmente por parte do agronegócio, a questão do desenvolvimento no Brasil, porque inclusive eu estava assistindo ontem o programa o Roda Viva, um Roda Viva especial, falando da TV Cultura, falando a respeito da COP21, e alguns debatedores dizendo que o Brasil ele está num momento de recessão, mas quando retomar o crescimento deve retomar também o uso e aumentar o uso de combustíveis fósseis e de outras matrizes energéticas que acabam causando poluição e aumentando a emissão de gases causadores do efeito estufa. Como que você sentiu a disposição do Brasil em ajudar neste acordo para que a temperatura não aumente acima dos 2 graus Celsius na média? Certo. Então, antes da convenção, antes da realização da reunião, cerca de 180 países todos os países foram convidados a colocar qual seria a sua contribuição para a redução das mudanças climáticas. E o Brasil, em outubro desse ano, colocou a sua contribuição na mesa, né, registrou na ONU a sua contribuição. O termo técnico para isso é INDC, então ele registrou a sua INDC junto à ONU. E esse compromisso do Brasil diz que o Brasil vai reduzir em 43% as suas emissões de gases de efeito estufa até 2030, em comparação com o ano de 2005. Então, o ano de 2005 é o ano base, e o Brasil está dizendo que se compromete até 2030 reduzir em 43% o que emitia comparando com 2005. Agora, claro, isso é um compromisso, e cerca de 180 países fizeram o mesmo, e colocaram qual que é a sua fatia de contribuição para não se atingir esses 2 graus Celsius de aumento na temperatura. Agora, isso é um compromisso assumido e registrado na ONU. Agora, o trabalho, que aí começa a partir de agora, é cada país, nacionalmente, no nível doméstico, traduzir esse compromisso internacional em ações práticas, em legislações locais. A gente já tem uma lei aqui relativa a clima, o que ela tem que ser agora é atualizada para incorporar esses novos números que o Brasil se comprometeu internacionalmente. Mas como você colocou, com certeza isso tem que ter uma cooperação aí do setor econômico. Isso vai ter, é impossível a gente o mundo chegar nesses números aí de redução de gases de efeito estufa se a gente não apostar em novas tecnologias, numa nova economia, numa economia verde, numa economia diferente, repensar padrão de consumo, né? E o interessante é que essas tecnologias a gente já tem, né? Você comentou do setor agropecuário, hoje a gente já sabe no Brasil que a nossa produção de gado, por exemplo, que é um dos grandes responsáveis pelo desmatamento da Amazônia, e o desmatamento no Brasil ainda é a maior fonte de emissão de gases de efeito estufa, então é importante a gente saber que no Brasil, se a gente quiser cumprir nossas metas de redução, a gente tem que cuidar aí das nossas florestas, né? Das nossas áreas naturais. Então, já existe tecnologia para você fazer uma produção de gado utilizando menos área, e já existem estudos muito sérios, científicos, indicando que a gente pode aumentar a nossa produção de gado e nossa produção agrícola sem derrubar uma árvore sequer. Então, só utilizando áreas já abertas no Brasil, a gente pode fazer uma agricultura com uma tecnologia interessante, uma pecuária com uma tecnologia interessante, otimizando esses impactos e fazendo uma agricultura de baixo carbono, né, baixo intensivo em carbono, uma pecuária da mesma forma, a gente consegue aí aumentar nossa produção e não derrubar nenhuma árvore. Então, já existe tecnologia para isso, da mesma forma já existe tecnologia interessante para a produção de energia solar, de energia eólica, carros elétricos já são uma realidade. Lá em Paris a gente viu uma frota interessante de carro elétrico circulando, vários carros elétricos sendo abastecidos nesses totens elétricos que ficam nas ruas. Isso é muito comum de você ver lá em Paris. O que falta agora é vontade política para a gente dar escala para tudo isso, mas não dá para dizer que a gente não sabe o caminho para se chegar nessas grandes, para se atingir essas grandes metas. Os caminhos já estão aí, o que a gente precisa agora é de apoio político, vontade e um direcionamento correto para a gente atingi-las, né? O interessante de conversar com você é que você não é do governo, você não é de uma ONG, você é de um grupo privado, que é o grupo Boticário, apesar de ser de uma área de conservação, mas é de um grupo privado com interesses privados. Qual que vai ser o papel da iniciativa privada nisso? E você é otimista que o Brasil vai conseguir cumprir a sua parte, que o mundo vai conseguir realmente bater essa meta? Então, eu sou otimista em relação à minha representação institucional, né? Eu faço parte do Grupo Boticário, que é uma empresa, mas o grupo ele mantém uma fundação, né? Desde 1990, nós temos a Fundação Grupo Boticário, que aí sim é uma não governamental,
E o papel tanto das empresas quanto das não governamentais, né, a Fundação Grupo Boticário tem por missão trabalhar com conservação da biodiversidade. É fundamental para exercer pressão para que o governo dê condições políticas aí para que essa meta seja cumprida. Eu realmente acredito que a gente vai conseguir atingir essas metas. Eu acho que a gente vai passar por um período aí de uma grande mudança aí de conceito, uma quebra aí de um conceito antigo de economia e de desenvolvimento muito focado em emissão de combustíveis fósseis. Isso vai ter que mudar e agora a gente vai ter uma pressão internacional para que isso mude. É importante comentar com os ouvintes que tudo que foi assinado em Paris, a vigência disso é a partir de 2020. Então, lá em 2021, que essas metas vão começar a ser cobradas pela ONU. Então, a ONU deu esse período aí para que, 5 anos, para que os países também comecem a fazer esse arcabouço legal e a regulamentar suas atividades para que, a partir de 1º de janeiro de 2021, ações concretas sejam colocadas em prática. Agora, uma coisa que é importante de comentar é que mesmo que os países reduzam suas emissões de gases de efeito estufa ou parem de depender do petróleo, amanhã os eventos climáticos extremos ainda vão continuar acontecendo por conta das emissões já realizadas no passado. E uma coisa que é fundamental, então, já que a gente vai ter eventos climáticos aí diferentes e mais extremos, o que a gente tem que pensar é como é que a nossa sociedade vai se adaptar a essas mudanças que estão por vir, mesmo que as emissões cessem amanhã. E, nesse aspecto, uma coisa que é fundamental é a gente pensar no papel da biodiversidade, no papel dos ecossistemas ou da natureza, nessa adaptação, porque a gente sabe que cidades, países ou regiões mais bem conservadas, como a natureza, com ecossistemas nativos preservados e bem cuidados, ela sofre menos o impacto das mudanças climáticas. Então, chuvas fortes são sentidas de uma forma menor em regiões que estão conservadas ou que têm as suas bacias hidrográficas com a floresta preservada. Períodos de seca também são sentidos de uma forma muito mais leve em regiões que têm a sua área natural preservada. Então, por conta disso, a gente tem que refletir não só a mudança no padrão econômico, padrão produtivo, mas a gente tem que repensar também o nosso cuidado com os ecossistemas naturais, com a nossa natureza, porque ela é uma garantia de que a gente vai ser menos impactado por mudanças climáticas. Nós conversamos com Guilherme Caram, coordenador de estratégias de conservação da Fundação Grupo Boticário, falando a respeito da Conferência do Clima em Paris, a COP21. Agradecemos a sua disponibilidade, Guilherme, e até uma próxima oportunidade. Obrigado, André. Abraço a todos os ouvintes.